Salve família! A gente ainda está em março, que é esse mês de luta pela vida das mulheres, e a gente conversou com a Isabela. É isso mesmo, o 5º episódio do Pode Tudo é sobre a Isabela. Ela tem um trabalho muito importante com um grupo de debate, conscientização e reflexão de homens que foram denunciados pela Lei Maria da Penha. É isso mesmo, tem jeito pra essa rapaziada. O papo entre o Vinícius e a Isa foi muito bom, em que eles falaram sobre a diferença do seu grupo para os grupos autônomos, como o machismo se beneficia, inclusive desses grupos. E a pergunta de milhões, se o homem pode ou não ser feminista. É o feminista? É o esquerdomacho? Tem espaço pra rapaziada nessa luta? É isso que a gente vai descobrir agora. Esse é o Pode Tudo, o podcast para quem não é convidado para podcast. Assista e se inscreva no nosso canal. Vamos que vamos! Primeiro, como é que eu te chamo? Isabela? Isa? Como você quiser. Todo mundo me chama de Isa. Tá bom. Então é Isa. Chegar aí, um suquinho. Obrigada. Isa, tem uma pergunta que a gente faz sempre, que é: você sabe o que é um podcast? Acho que na técnica não, mas Pra você, o que é? é um programa de rádio século XXI. Boa, uma boa definição. O que a gente mais tem ouvido é tipo rádio, é a rádio que você escolhe, enfim. E esse aqui é o Pode Tudo, que é o podcast da Coluna de Terça, que a gente tem feito. A Coluna de Terça começou com Anderson França, para ouvir pessoas comuns, porque os podcasts chamam só famosos e famosas. E aí a gente acha que todo mundo tem uma história para contar, não só essa galera que aparece na televisão, enfim. E começa falando um pouquinho do que você faz, do que você faz profissionalmente, mas também do que você gosta de fazer, enfim. Quem que é a Isa? Quem é a Isa? Bom, eu sou Isabela, eu tenho 32 anos, moro aqui em São Paulo, nasci em Osasco, sou uma mulher negra de pele clara, uma pessoa queer, e eu sou filha de um casal com 2 irmãos mais velhos, que hoje eu entendo que foi o que me levou um pouco a ser quem eu sou e fazer o que eu faço. Eu sou antropóloga, trabalho com questões da cultura. Cerca de 10 anos eu estudo violência contra a mulher, mas muito focada nos homens, em questões relacionadas às masculinidades. E aí eu estou tentando terminar um doutoramento sobre a relação entre os homens e os feminismos. Se eles podem ser feministas ou pró-feministas ou aliados do feminismo e o que isso quer dizer. Porque eu comecei a pensar sobre movimentações masculinas em torno de pautas de gênero, sobre a necessidade delas, sobre a produção de sentido em torno delas. Porque a gente tem muito isso, né? Não, mas como assim? Feminista. Ou olha lá o esquerdomacho que quer dar palestra, o que é muito comum mesmo, né? Vocês já devem ter trombado algum esquerdomacho, algum feminista por aí, muito estético e pouco prática, né? Mas eu fico muito curiosa com essa treta. Por que pode? Por que não pode? O que é feminismo, né? Feminismo, quais são as ferramentas que ele traz para a gente mudar o mundo e não só mudar feminilidades, mas eu acho que muito mudar masculinidades. E aí, hoje eu trabalho em uma ONG chamada Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, que desde 2009, quando a gente teve a instalação da primeira vara de violência doméstica familiar na cidade de São Paulo, que antes não existia. 2009. Pós Lei Maria da Penha, que é 2006. Passou a realizar um trabalho em parceria com o juizado, que o juizado passou a encaminhar homens denunciados por crimes de violência, que geralmente era ameaça ou lesão leve. E esses homens passaram a frequentar essa ONG, que é um espaço feminista, para participar de grupos reflexivos. É o primeiro e o único serviço da capital a fazer isso. Qual que é a ideia? Esses caras são encaminhados, ficam com a gente durante 16 semanas, e a ideia é ir numa onda de reflexão e responsabilização. Então, muitos chegam lá não se sentindo responsáveis, falando, não, a mulher armou para mim, não, o judiciário, porque tem uma lei Maria da Penha, mas não tem uma lei João da Lapa, a gente também sofre violência. E aí, uma parte do trabalho é eles irem criando um repertório, um senso crítico para pensar
sobre a sua responsabilidade, sobre o machismo e produzir outras formas e ferramentas relacionadas à masculinidade, não só no que tem relação com a violência que eles cometem com as mulheres, mas também no processo de encarnar uma masculinidade que é nociva também para eles mesmos, enquanto homens, e para outros homens, né? A gente fala muito que os homens são muito violentos com as mulheres, mas eles matam uns aos outros 10 vezes mais do que matam mulheres. E, perdão, esses homens ainda só denunciados ou já no sistema prisional? Tipo, que No fazem nosso esse trabalho? caso, são homens denunciados, homens que são, em sua maioria, primários. Não há violência sexual tipificada, né? Porque muito frequentemente há violência sexual não denunciada, mas a gente tem uma compreensão de que, de uma parte da sociedade, o homem agressor, o violentador, o monstro é o homem violentador sexual. Então a gente costuma não trabalhar com ele, porque senão os outros se sentem menos graves. Ah, não, mas ela veio pra cima e eu empurrei. Então a gente trabalha com esses homens que não estão, ou eles já foram penalizados e aquilo vem como uma pena alternativa, ou eles ainda estão durante o processo e frequentar o grupo antes de serem condenados pode ser visto como uma coisa boa para o juiz quando ele for. É uma medida socioeducativa. Sim. E aí a gente tem uma coisa curiosa também, que são homens que são encaminhados, quer dizer, homens que não são encaminhados, mas nos veem na mídia ou em algum espaço e chegam por busca espontânea. Eles entendem que eles foram agressores em alguma relação, ou em várias, ou estão sendo, e buscam o espaço como uma ajuda, espontaneamente, e não por uma via judicial. Entendi. Tá, aí só nessa breve introdução já surgiu um monte de dúvida, então vou organizar minha cabeça até pensando em quem vai escutar. Vou começar da pergunta que todo mundo faz, assim, dá para o homem ser feminista? Que até você introduziu que trabalha com isso e tal, tipo, qual que é o lugar do homem nessa luta, o feminista, enfim. Eu acho que a questão é o que é feminismo. O que a gente está chamando de feminismo? Eu acredito que feminismo é sobre equidade de gênero, ou seja, relações não só igualitárias, mas justas entre os sujeitos. Que é você achar que uma mulher deve ganhar tanto quanto um homem na mesma posição, que você achar que a mulher não deve sofrer violência em tal e tal situações só por ser mulher, em qualquer situação, na verdade. Você não achar que um cara não pode ser cuidador, que ele pode desempenhar também atividades de cuidado. Para mim, tudo isso é feminismo. Então, se um cara concorda comigo, e eu me vejo como feminista, por que não? A questão, para mim, é mais como é que você instrumentaliza esse se dizer feminista no cotidiano. Sim. Não é para que você quer dizer que você é feminista. Ou... Quanto é performance, né? E você está falando que você é feminista e está num espaço de mulheres, num espaço de construção de equidade de gênero, e talvez você está também reproduzindo machismos, dominando a fala, monopolizando o espaço, explicando para a mulher o que é a violência que ela sofreu. Eu acho que um homem, muitas vezes nesse espaço, é um homem que também vai ter escuta mais do que fala. Vai aprender a partir de um lugar de escuta. A gente fala muito de lugar de fala, mas não fala muito desse lugar de escuta, né? Por exemplo, eu como uma pessoa negra de pele clara, acredito que as pessoas brancas têm que estar ali, ouvindo. Não palestrando para você, falando é foda, né? O racismo é estrutural, institucional, e te dando... Tem que ouvir as suas experiências e talvez construir um lugar comum de diálogo. Não é que eu acho que tem que estar quietinho no canto, silenciado para sempre. Mas às vezes a gente está muito ansioso para falar, né? E pouco interessado em ouvir e aprender com experiências que não são as nossas necessariamente. E eu acho que as mulheres também aprendem muito ouvindo um cara falar, puta, eu passei por isso, isso e isso. E elas nunca tiveram a noção de que aquele cara já sofreu um trauma numa adolescência, onde estar perto de um outro brother era ser visto como bichinho. Ah, que vocês estão muito juntinhos aí? Então a gente aprende e complexifica a discussão sobre gênero nessa conversa que é múltipla, né? Vou contar um testemunho pessoal que vai linkar numa parte do trabalho, e aí vou fazer uma pergunta. Na minha escola, eu já naqueles bullying já fui eleito o menino mais feio da sala e tal. Aí, e até então eu tinha beijado uma pessoa na escola inteira. Aí chegou na faculdade, eu fiz um projeto social que, querendo ou não, ficou meio famoso ali na faculdade.
E muitas meninas quiseram se voluntariar no projeto, tiveram interesse no projeto, e meninas bonitas e tal, me confundi com o interesse no projeto e o interesse em mim e tal, e nessas fiz várias merdas, besteiras de assédio e tal, coisas que depois fui ver em terapia, fui ver em grupos, que eram completamente zoadas. Só que aí foi pro outro extremo no sentido de comecei a participar de alguns grupos de masculinidade, a maioria de homens de classe média e tal, e vi o quanto também isso era bom pro meu machismo, no sentido de quanto eu virei o cara legal, tipo, que as mulheres gostam porque é mais sensível, é mais feminista e Tem tal. uma credencial agora. Né? Sou um cara Aí desconstruído. eu vi o quanto isso era performático e pouco prático, e falei, não vou mais participar desses grupos, vou fazer meu corre eu mesmo, tipo, eu me analisar, eu e minha terapia, a terapia eu não parei, mas tipo, e achei até hoje um caminho melhor, assim, do que esses grupos que eu achei que era muito performático, principalmente, pelo menos os de classe média, que eu até quero depois entender qual o perfil dos grupos que você trabalha. A pergunta é, o quanto o homem se beneficia desse... O quanto o machismo consegue se beneficiar até de grupos de masculinidade, assim, não sei se foi Super. Isso é uma coisa que eu tenho pensado evidente, muito. Eu acho que meu mestrado foi sobre grupos reflexivos, no caso desses grupos com homens denunciados, né? E eu falo sobre uma disputa da categoria vítima. Esses homens nunca estiveram num lugar para falar. Eles têm um aprendizado da fala, né? Então tem uma coisa que é muito transformadora entrar naquele espaço falando, aprendendo a falar sobre coisas que você nunca falou em espaço nenhum. Isso se inspira em alguma medida em grupos de consciência feministas da década de 60. As mulheres se juntavam, narravam as próprias experiências e pensavam, puta, isso não é uma questão minha, é uma questão de nós como categoria, as mulheres. Isso vinha de crescia um aprendizado e um senso de comunidade que fortalecia muito as mulheres. No caso dos grupos de homens, existe um risco grande, que é o risco de ficar muito confortável. Então você passa a estar num espaço em que você consegue narrar coisas que você nunca narrou, ver outros caras sentindo a mesma coisa, e aí tem esse recorte de classe, que eu acho que é importante, e racial. E aí, às vezes, vira muito, por um lado, um clube do bolinha, todo mundo se ama, aprende a se amar, e aprende a compartilhar, e ser retiro espiritual do abraço ali, o que é uma coisa interessante, porque os homens nunca viram afeto, né? O afeto entre os homens é o bater nas costas com força, jogar futebol e falar, porra, que difícil, hein? Vamos tomar uma cerveja? Não uma coisa mais densa. Mas, por outro lado, fica muito numa onda... Nós sofremos, né? Nossa, como... E mesmo quando nós somos agressores, é muito autocentrado, é muito narciso, continua sendo sobre o eu. E aí se perde de vista um pouco essa agenda da equidade de gênero, das mulheres, e se vira mais uma coisa para você falar, olha, participe de um grupo reflexivo, estou super pensando nessas questões. Vira uma extensão da sua terapia e uma coisa para se vangloriar. E aí cadê as mulheres nessa conversa, né? Então, e eu vejo que tem uma coisa muito diferente dos grupos onde os homens foram institucionalizados, de algum sentido, foram judicializados, para grupos autônomos de homens. Nos grupos que eu trabalho, tem uma diversidade que é tremenda, a violência é extremamente democrática, você tem o cara que estudou pra caramba, tem pós-graduação, até o cara que estudou até a segunda série, mal letrado, você tem pessoas de diferentes idades, o cara que está desempregado, o cara que ganha é pedreiro, é pintor, até o cara que é dono de empresa. Então você tem uma variedade ali que deixa a conversa menos virada terapêutica, eu. Fica um lugar muito mais diverso e também tocando questões que são profundamente desconfortáveis, que são sobre as mulheres, sobre essa responsabilização. A responsabilização é mais dada naquele espaço e menos essa reflexão que às vezes cai num lugar de autoflagelo, autocentrado, o meu sofrimento, as minhas emoções, que é importante. Nunca foram nomeadas. Mas se fica só nisso, não acessa essa nossa agenda política. Fica menos politizado
e mais um problema que é quase individual. Eu estou me melhorando pessoalmente aqui enquanto macho, vou ter uma relação melhor que com a minha parceira, talvez seja menos escroto com ela, mas e a empregada que está ali, né? E as mulheres mais amplamente, a mulher que está concorrendo vaga comigo na empresa? Será que eu não continuo falando, mas ela ganhou a vaga só porque ela é mulher? Eu acho que não sempre, eu acho que não é demonizar os grupos, mas tem todo esse risco de cair nesse lugar. Especialmente quando tem essa classe. Às vezes eu zoava, não queria ser tão... Eu sou meio chato. Os grupos da Vila Madalena, Sim. sabe? Esses machos de classe média, nossa, Judith Butler, etc. E eu não acho que se a conversa não for interseccional, não é uma conversa. Se não tiver pensando, o cara pensando ao lado de um homem negro que, sabe, eu não corro na rua, eu não uso mochila, eu uso bolsa, carteira, porque se eu usar mochila, a polícia vai me parar e falar qual que é a sua que tem aí dentro. Também olhar para esse lado de relações desiguais entre os próprios homens, nós não somos iguais, sabe? A minha experiência enquanto homem negro de pele clara, enquanto homem pobre, não é igual à sua. As nossas dores são diferentes. E as nossas batalhas nisso precisam ser colocadas em outros termos. E essa diferença é uma diferença que faz a gente crescer no pensamento. Pensar sobre masculinidade de maneira complexa. E não só, os homens têm privilégio. Os homens estão sendo encarcerados, mortos pela polícia, morrem mais cedo, não chegam ao SUS, só chegam quando já estão cronificados. Quem que eu estou falando? Quem é a população de rua? Quem é usuário de CAPS-AD, que é 95%? 80% de população de rua. Isso tudo tem a ver com masculinidade, mas tem a ver com mais do que masculinidade. E não é que eles não possam ser agressores também, eles são, mas eles são para além disso. E aí um grupo de reflexivo da Vila Madalena não capta essa merda. Ou quando capta, tem um único homem negro e ele fala alguma coisa e todo mundo fica assim, nossa, e esquece no dia seguinte. Então é foda. E eu vejo a conversa ficando muito superficial às vezes, daí masculinidade tóxica. Do que vocês estão falando? Né? E para cada perfil teria que ter uma abordagem diferente, tipo, ou até uma paciência diferente, no sentido... Tem uma experiência que me marcou muito. Eu ia Fui bastante tempo com uma igreja na Fundação Casa. E aí eu lembro que uma vez fui eu e um amigo meu, que é MC, chama Nego Bala. E aí ele foi trocar uma ideia lá com os meninos, que ele também já foi egresso da Fundação Casa. E aí a moça que coordenava falou, Bala, hoje fala de um pouquinho de masculinidade e tal, que ele estava bastante estudando isso. E aí ele tinha a linguagem ali própria que ele falou assim, quem já traiu? Aí todos os meninos levantaram a mão. E aí quem já foi traído? Alguns levantaram a mão. Dos que foi traído, eu entendi que vocês já traíram. Quem já cortou o cabelo da menina, já fez alguma coisa depois que foi traído? Aí os caras todos também, tipo, dos que traíram, dos que foram traídos. Aí ele perguntou, por que vocês acham que você pode trair e quando ela trai você tem que fazer isso e tal, não pode, tipo... E aí ele foi super num beabá ali, sabe? Esse papo teria que ter com os grupos que você disse da Vila Madalena, ou tipo, o negócio já é mais pé no peito mesmo, falar, o que você tá fazendo, cara? Como cada grupo tem uma abordagem, É que eu acho que nesse caso da Fundação Casa é muito sui generis, né? Eu tenho um trabalho também de capacitação com serviço de medida socioeducativa. Uhum. E quando você vai conversar com masculinidade com os moleques, eles fazem exatamente isso, né? Só que você tem que endereçar tanto a vulnerabilidade social daquele sujeito, fazer participar da conversa as agressões dele e ao mesmo tempo a vulnerabilidade que ele tá. É esse o desafio, né? Uhum. Só que você vai misturar, vai ficar até esquisito às vezes, mas a minha perspectiva é que os grupos têm que ser, quanto mais mistos, melhores. É diferente você fazer num contexto de medida socioeducativa, Fundação Casa, sistema prisional, mas num caso onde não foi institucionalizado, eu acho que o grupo
assim, não, é inescapável que precisam ter pessoas de diferentes cores, classes, sexualidades e também pensar em o quanto o grupo é interessante quando tem pessoas trans também, para além de homens cis, homens trans. E aí, acho que tem uma coisa de pensar, porque mesmo as pessoas mais diferentes vão ter questões comuns, né? Vai ter um machismo ali que é compartilhado transversalmente em diferentes classes. Só que aquele cara vai ter mais, talvez mais traquejo para burlar e não ser institucionalizado, né? Mas vai ter uma coisa que é comum. E aquilo que não é comum vai ensinar sobre ele também questões. Então não acho que é sobre ter... Acho que tem abordagem diferente quando você tem institucionalização. Quando eu estou dizendo disso é sobre esse sujeito já foi, por exemplo, penalizado, está num serviço, etc. Mas quando você tem um grupo que é externo, autogestacionado, eu acho que ele tem que ser necessariamente plural e não é sobre abordagem. Porque a abordagem, para mim, sem querer cagar a regra, mas já querendo cagar, é sobre ser interseccional. Então, acho que quem facilita, se tiver essa figura mais forte de facilitadores, eu acho que é necessário. Tem que ter não só uma formação em questões de gênero, mas interseccional. Saber que é raça, saber que é classe, saber que tá tudo, né, entrecruzamento disso. E eu acho que uma coisa que eu tenho pensado e aí compartilho com vocês, assim, é muito recente, que esses espaços entre homens são muito preciosos, assim, para se tomar consciência e cair aquela... Mas que tem que ter momentos mistos. Pensar a partir da diferença. Ouvir coisas. E também, muitas vezes as pessoas falam para mim assim, ah não, mas você é mulher, facilita grupos. Aí eu sempre devolvo a pergunta e falo, que mulher? O que você está chamando de mulher? Até porque eu não tenho uma aderência automática à categoria mulher. Quando alguém me fala que eu sou mulher, e eu não sou uma pessoa que nega isso. Sim. Nego em alguma medida, mas eu vou muito numa linha queer mesmo, de esses sistemas de classificação estão falando o quê de mim, né? E eu tô tentando sempre transbordar. E aí eu penso, mas uma mulher fazendo grupo, etc., vai ter um impacto, vai ser diferente. Mas que mulher? Eu tenho uma travessia aqui que é pensando raça, pensando classe, tem uma determinado viés político. Se fosse uma outra mulher, talvez branca, talvez do direito, ou de outra formação, ou talvez outro viés político, a abordagem dela seria totalmente diferente da minha. A gente tem uma experiência no grupo que uma vez foi uma psicóloga do judiciário. Ela estava ali para defender a lei. Então o cara começou a falar, falando, não, mas a Lei Maria da Penha... Eu sempre respiro. Penso, mas por quê? Vou no Paulo Freire, pedagogia da pergunta. Não é defender a lei, falar, etc., levantar o dedo e dar aula pro cara. Mas por quê? Você tá falando isso, mas por quê? E fazer através da pergunta. Ele pensando sobre essas questões. Então não é qualquer mulher, assim como não é qualquer homem. Você vai colocar um brother da Vila Madalena para fazer uma conversa sobre masculinidade, ele vai falar, você vai chamar, sei lá. Eu admiro muito o trabalho de uma galera que chama Masculinidade Quebrada, o projeto. Que é uma galera que trabalha com meninos e homens jovens no Grajaú e outros espaços. E é uma outra conversa. Eu tô super à vontade, tá? E aí você me fala se eu estiver viajando ou não. E aí você tinha falado sobre a necessidade da variedade até de sexualidade, né? Eu tava vendo outro dia uma série que chama I May Destroy You. Que ali rola um estupro de um homem com um homem, basicamente. E nesses grupos de masculinidade, de pessoas que agrediram e tal, chegam pessoas que agrediram outros homens, no sentido de um relacionamento gay ali, no caso? Não. Ou não tem a ver com isso? Eu não tô falando sobre a violência contra a mulher, obviamente, mas no grupo de masculinidade. Nos grupos que eu trabalho diretamente, que são denunciados por Lei Maria da Penha, não, porque é Lei Maria da Penha. Tem a ver com as denúncias da Lei Maria da Penha. Com as mulheres. Tá.
Então, às vezes, tem denúncia Obrigado. que é sobre a enteada, sobre a filha, sobre a esposa, ex-companheira. Mas nos grupos que são os que você já frequentou, os grupos mais amplos, né, de masculinidades por aí, você tem isso. E isso é um relato comum, né? A violência é uma ferramenta, uma forma de comunicação que é aprendida pelos homens desde cedo e ela não é usada só em relacionamentos heterossexuais. Sim. Então você tem um dado importante sobre violência entre casais de homens gays. E de violência física, inclusive, né? E aí, acho que não, esse não é o centro da conversa, mas você também tem Sim. violência entre mulheres, em casais de mulheres, porque os modelos de relacionamento que a gente aprendeu se usam da violência, né? Então, as parcerias muitas vezes instrumentalizam. Entendi. Na verdade, eu costumo dizer até para os homens que a violência é socialmente compartilhada. Os homens aprendem muito mais e certas formas de violência com mais frequência. Mas as mulheres não são capazes de violência, Sim. né? Inclusive com outras mulheres. Tem algum dado de quanto esses caras que foram denunciados vêm de pais agressores? Tipo, pais que também tinham essa... Acho que um dado, uma pesquisa que eu conheça, não tem. Mas você tem os relatos, né? Sim. Que eu posso falar mais informalmente. E os lares eram assim ou não? Não sempre. Você tem, acho que uma coisa que eu acho muito interessante é que você não tem uma receita de bolo, não é, como fala assim, causa e efeito. Então ele foi, é claro que ele vai desenvolver alguma coisa a partir daquela violência. Entendi. Se não um trauma, uma forma de comunicação que se inspire. Ele vai levar aquilo para as relações. Mas às vezes ele vai, por exemplo, negar isso de toda forma, né? Ou ele vai querer ser totalmente diferente daquele pai, ou ele vai ser aquele pai na relação dele. Então tem as duas coisas, eu acho. E das mulheres a mesma coisa. Ou a mulher vai repetir muito do que foi aquela mãe, ou ela vai falar, eu nunca vou ser igual a minha mãe, eu nunca vou tolerar isso. Então você não tem uma travessia, única sobre isso, eu acho. Entendi. Qual é a... A única coisa que eu tenho certeza é que isso vai ter algum impacto. Ser socializado num espaço violento e com violência como um recurso vai ter um impacto naquele sujeito. Se ele vai ser violento, eu não sei, mas ele vai ter aquela violência marcada naquele corpo e naquela subjetividade. até porque a pessoa cresce aprendendo, seja a violência contra o filho, seja a violência contra a esposa, contra a mãe do cara, que aquele pai dele faz isso, mas ama, faz isso, mas é porque tá querendo corrigir, tá? Tipo, é uma ideia de amor estranha. Eu tô lendo tudo sobre amor e fala isso, a Bell Hooks. Tem um capítulo só disso. Ô Isa, de forma prática, como é que essas pessoas, esses sujeitos, esses homens, eles encontram vocês? Como é? Como é que eles chegam lá? Então, hoje a gente tem um grande problema que o serviço existe de 2009 para cá, 2023, são 14 anos. A gente não tem recurso. A gente nunca recebeu recurso público, mesmo a Lei Maria da Penha prevendo. Então, hoje o que a gente faz são grupos que têm a sua maioria encaminhada pelo judiciário, mas que a gente só consegue fazer uma vez por semana, e são grupos pequenos, né? Até 15 homens. A metodologia é uma metodologia até 15 homens. E ficam no mínimo 4 meses com a gente, 16 encontros. Então pensem que são 45 homens num ano, apenas. Uma cidade como São Paulo, onde a gente não tem 45 homens cometendo violência, né? Então ou eles chegam pelo judiciário pra gente, encaminhados, ou eles chegam por algum serviço que conhecem o nosso trabalho, Defensoria Pública, algumas CREAs, CRAS, ou advogado mesmo que conhece, e encaminha.
e a gente faz ver se dá para receber por causa do contingente de pessoas que já estão ali, né? E aí aqueles que são busca espontânea vão chegar por notícia de jornal, conheceu não sei o que, viu no podcast, viu numa reportagem, achou no Google. A gente recebe muito e-mail, queria saber como dá para participar. E muito e-mail também de mulher. Como que faz para eu mandar o meu marido? Como que faz para eu mandar meu companheiro, meu irmão? Tá com uma questão. E a gente fica sempre... A gente é a referência. A gente não tem recurso, não tem espaço, porque o ideal seria que a gente tivesse grupos 5 dias por semana, 6 dias por semana, sábado. A gente tem trabalhadores, né, que são encaminhados por grupo, em diferentes horários para dar conta de pessoas diferentes, e que a gente fosse um centro de capacitação. Devia ter um trabalho como o nosso, pelo menos, em cada região da cidade de São Paulo. Como que o cara que cometeu violência na extrema zona leste, que agora a gente está online, mas como que ele vem até Pinheiros, onde fica o coletivo, toda segunda-feira, depois de trabalhar sei lá quantas horas, tem um cara que fala para mim, eu venho de moto, eu vim acelerando hoje. Eu falo, não acelera, porque vocês já são estatística em acidente de trânsito. Então, isso para dizer para vocês que a gente recebe um encaminhamento dessa forma, mas que está longe de um ideal. Tanto por uma falta de recurso, por o poder público não apoiar um serviço como o nosso, e a gente já está indo nesse espaço de privado, vejam a gente, manda dinheiro para cá, faz, sabe, tenha patrocinador por ano de projeto, porque não tem como, e a gente sabe o quanto é importante. A gente tem algumas estatísticas que variam pelos estados do Brasil, mas você tem uma queda de 70% para 5% de reincidência de um homem que frequenta um grupo. Um homem que não frequenta, ele pode reincidir, violência doméstica reincide muito, cerca de 70%. Passando por um grupo, cai até 5%. Aquele cara tem mais recursos. Não é que ele se tornou feminista, antimachista, mas ele não vai explodir a qualquer coisinha. Ele vai ficar puto da vida e vai pensar, peraí que eu vou sair pra andar, porque... Ou ele vai pensar, por que eu tô desse jeito? Por que qualquer coisa? Por que eu não tô dormindo? Por que eu tô ansioso? Eu sempre começo o grupo perguntando, e aí, como que vocês estão? E não é pra responder, tá tudo bem. Vocês estão dormindo? Vocês estão comendo legal? O que rolou essa semana? Aí conta coisa de trabalho, que deu esse chabu no trabalho, perdi meu emprego. Porque isso vai super se conectando às violências. E eles precisam estar autoconscientes de si mesmos para perceber essas relações e conseguir eles próprios se calibrarem, né? Porque não tem domínio de si. Além do recurso, assim, eu gosto de pensar muita coisa de política pública, enfim. O que poderia ser feito a nível prático que incentive os grupos, assim? Sei lá, por exemplo, aí não com casos de pessoas que foram denunciadas, mas é possível um diálogo entre Ministério da Mulher e Ministério da Educação para colocar grupos nas escolas já, desde sempre, como obrigação? Essa é uma pauta assim, que eu sempre, chegando nos fins das conversas, falam, o que você acha que tem que fazer mais? É juventude. Para mim não tem dúvida sobre isso. Não é corrigir o agressor, mas ensinar a não agredir. Munir de repertórios. Ontem, eu não sei se vocês já viram um filme bem recente que saiu, chama Close. É um filme, acho que belga, tá em cartaz, é porrada, assim. E fala de uns meninos nesse primeiro momento de socialização na escola primário. Como aquele momento é importante. O colega do Masculinidade Quebrada, o Raul, estava falando como a pré-adolescência, que é esse espaço também de formação, né, desse homem, é um período extremamente traumático, né? Você estava falando já foi eleito o mais feio da sala. É um período em que estão te marcando de um jeito, né? A ferro e fogo ali. Estão moldando quem você vai ser. Sim. E quando eu vou dar palestra em escola, me chamam bastante para dar palestra em escola. As meninas estão loucas, assim, no melhor sentido da loucura, a loucura potente e... Criativa. Não que haja um mau sentido da loucura, né? Pensando bem sobre isso.
A loucura tá aí, faz parte do que nós somos. Mas as meninas estão potentes e com o feminismo na ponta da língua. Cheias de... E os meninos estão acuados no fundo da sala, achando que a conversa é contra eles. Sofre uma agressão de outro rapaz, ou mesmo de uma menina, e não sabe como responder aquilo, e leva pra casa. E daqui a pouco você vê uns moleques com arma neonazista, entrando em escola e soltando bomba por aí. O que isso diz sobre... Talvez como a gente esteja falhando com as políticas de gênero na juventude. E aí não é uma conversa só com as meninas, pra elas... Acho que é muito uma conversa com elas, pra elas se saberem de seus direitos, saberem que não podem sofrer violência, saberem como se relacionar e serem respeitadas, mas principalmente com os meninos, tanto para respeitar como para também não sofrer violência. Porque a violência está ali sendo parte do molde que é usado para colocar eles no mundo. E aí, pensando raça, pensando classe, é uma violência que é difícil de... Eu falei de pré-adolescência, mas você vê um moleque com 3 anos falando, não chora, engole o choro. Ou dançando e falando, ó, esse aí tem que ficar de olho, porque ele tá dançando. Então, a gente é muito violento com as crianças, com os adolescentes, e eles cometerem violência é nada mais do que esperado. Bom, se tiver alguma coisa que você não falou e queria falar, pode falar. Mas desde já quero te agradecer. É um papo muito massa. E a gente tem que voltar cada um para sua casa. E essa chuva tá apertando. Mas obrigado. E pode falar suas redes, as redes da ONG, enfim, pra galera seguir, ajudar. Tá bom. Não, acho que é isso aí. Acho que é complexificar a discussão sobre masculinidades. Não ficar só na masculinidade tóxica, no autoconhecimento, no equilíbrio emocional, nessa coisa mais neoliberal e individualista, autoestima, que é só mais um produto para vender. É fazer essa conversa sobre masculinidade de maneira politizada, interseccional, olhando para cima, para os lados e para baixo. Eu sinto que às vezes é muito eu e aí seguir a gente, apoiar a gente, manda pix, o coletivo precisa. A gente precisa de força para continuar esse trabalho que a gente ama e acredita. O coletivo está no Instagram como coletivo_feminista. Eu sou Isabela Venturosa e é meio fácil achar em qualquer rede, porque eu sou bem pessoa que fica falando em tudo quanto é canto. E tô aqui, me chamem. É isso aí. Valeu.